Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aula aqui no meu canal, sou o professor Alan e estamos adentrando aqui na nossa terceira videoaula aí sobre a utilização do LaTeX, software de digitação de textos acadêmicos aí nas áreas de ciências exatas, matemática, física, química, engenharia, computação, essas áreas aí, todo esse pacote, beleza? Então, gente, na aula passada nós compilamos nosso primeiro objeto que apareceu na tela, Assim, diferente um pouco de outros softwares que vocês estão acostumados a utilizar, o TEC ele trabalha com duas plataformas, uma onde você tem o código e a outra onde você tem o visual, que de fato você vai ver, tá certo? Que a pessoa que for ler o objeto vai ter. Eu estou fazendo aqui uma apostila minha nesta parte, quando eu compilo ela aparece aqui toda bonitinha, que ela tá meio esquisitona, cheia de código para lá, código para cá, e ela aparece aqui. Essa primeira parte, gente, eu separei essa primeira aula aqui, eu vou falar sobre um trabalho que eu já tenho, tá certo? Que é uma apostila que eu já utilizo, da disciplina Cálculo Métrico. Eu até mencionei ela, vou compilar aqui, apertar aqui a setinha, E aí, como tinha outra coisa, então eu mudei a abazinha, eu vou até fechar aqui o documento, sem título, vou fechar sem gravar mesmo, porque não tem tanto, Só foi só para dar um exemplo. Então, eu apertei aqui, o tipo esse play compilar, e aqui, ver. E até os atalhos, F5, F7, se eu não me engano. Pronto, então tá aqui a apostila. Tá certo? Então, essa primeira parte aqui é o preâmbulo. O que eu aconselho? Copia este aqui, certo? Vou deixar aí no comentário de novo, segundo. Está lá no segundo vídeo, vai estar aqui no terceiro também. Então, o preâmbulo, você vai copiar aqui até a parte do begin documento e vai botar um end documentos. Pronto. Então, isso é o básico que você tem que ter para começar a digitar em TEC. O que acontece, gente? Aqui eu tenho o seguinte, title page. O que significa isso? Isso aqui é porque... Por isso que eu falei, o TEC, você aprende muito copiando de alguém que já fez. Então, se você tem um colega que já digita em TEC e você gostou de um formato, alguma coisa que ele já fez lá, você pega o código que ele fez e utiliza aquilo ali também. Então, foi como eu fiz na época do mestrado, foi o colega meu, Adson, que me ensinou isso, a utilizar o TEC. E aí eu peguei, me dê aqui o seu preâmbulo aqui e tal, e aí a partir do preâmbulo, que é essa parte aqui, que são as bibliotecas, tudo que você vai utilizar, eu fiz. Então, no preâmbulo aqui, aqui são relacionados a tamanhos, aí você pode ir nos manuais, eu particularmente, para você ver como é que é a coisa, gente. Eu utilizo sempre esse modelo aqui. Claro, quando o seu professor, alguém te exigir alguma coisa, por exemplo, uma revista te exige o seguinte: olha, eu quero um artigo, ela já lhe dá o preâmbulo. Por quê? Porque facilita para ela. Imagina uma revista que ela recebe um texto de um indivíduo e ela mesmo tem que adequar aquilo para ficar bonito. O TEC ele é tão legal que ela já te dá o preâmbulo e fala, não, velho, você só vai digitar a partir do begin document. Só vai pegar a parte dentro. Então ela já te dá pronto. Para na hora que ela coisar, chegar lá no seu artigo, ela já vai ler e falar, esse aqui tá bom, foi aceito. Ela já vai copiar e colar. Tá pronto. Olha que legal. Então, a vantagem é muito grande. Já no outro software, não. Sei lá, esses aí mais comuns. Dou lá e tá lá todo formatado. Tudo bem, tá formatado, tá bonito. Mas, bicho, quando o cara copia e cola, a versão dele é uma outra. Embola tudo. E aí o bicho pega. No TEC ele não tem esse problema. Tá certo? Ele reconhece. É a mesma linguagem, não muda muito, então é só copia e cola. Então o preâmbulo já lhe é dado. Então você não precisa ficar assustado falando, nossa, velho, então, vixe, como é que eu vou criar o preâmbulo? De modo geral, você não cria. O professor seu passou um trabalho, ou então ele exigiu que você fizesse a dissertação em TEC. Você falou, professor, me dá o preâmbulo aí. Então ele vai te dar. Ele já sabe usar, então ele tem o preâmbulo. Você pega, copia e continua dentro da parte do begin documento. Eu só vou falar aqui algumas coisas, porque tem algumas partes do preâmbulo que eu já mexo bastante. Então aqui tem as fontes, eu utilizo esse padrão, que é o papel A4, fonte 12, o report, Então esses comandos aqui, beleza, você copia do jeito que está aqui e vai utilizando. Em especial, eu uso esse Graphics X, que é para mexer mais com figuras, se eu não me engano. Aqui tem Graphics X Color,
né? É mexer com figuras e cores, e aqui o Xcolor, que é para você, o TEC tem algumas cores básicas, que são o vermelho, que é o red, né? O azul, o próprio preto mesmo, que é o black, e outras, né, umas 4 ou 5 cores. Mas só que você pode querer pegar alguma coisa variando ali dentro, né, para botar na fonte do texto, por exemplo, aqui, ó. Vou dar um exemplo aqui, ó. Um verde mais clarinho. Então você tem como, aí você, não me engano, você usa esse pacote aqui, beleza? Então aqui são fontes matemáticas especiais que eu utilizo, né? Barra mat, por exemplo, esse barra mat HBB, sabe para que ele serve? Vamos lá no começo do texto que eu vou te mostrar. Vou aqui antes do Begin Document, eu vou botar assim, ó. Como é um texto matemático, você tem que botar entre cifrões, né? Barra mat HBB R. Sabe o que significa isso? É aquele R lá da matemática. Aquele símbolo dos reais. Quer ver? Vai aparecer aqui em cima. Tá vendo? O R dos reais. Então, tudo que está aqui dentro, ó, do mat HBB, ele enquadra esse texto. Por exemplo, os complexos, né? Que é C. Então, ele vai sair aqui, ó, o C lá dos complexos. Tá vendo? Olha, ó, é aquele Czinho que tem um corte, né? Se eu botar aqui N. Então, essas brincadeirinhas você vai aprendendo ao longo do uso. Eu vou estar falando aqui, eu vou pegar essa apostila, vou falar nessa aula só sobre ela, já está pronta. Olha, ó, o N dos naturais, tá certo? Então, tem sempre um cortinho extra. No caso dos naturais, eu acho que o corte fica em outro lugar, né? Mas, assim, tirando isso aí, você tem uma classe de caracteres, né, que é utilizado bastante aí em matemática. Eu acho que é aqui, né? Então, beleza. Essa parte aqui, ó, é uma parte muito interessante, né? Eu vou ter uma aula só para falar sobre essa parte do preâmbulo, tá certo? Então, por exemplo, New Theorem, Definition, não tinha nem esse C, né? Mas desde a época é só Definition, né? E meu orientador falou, pô, não tem esse C não. Eu falei, mas deixa aí, foi assim que eu dei o nome. Então aqui é um nome para eu chamar esta coisa, e aqui é o nome que vai aparecer. Por exemplo, vou criar um novo New Theorem aqui, quer ver? Só para vocês verem uma coisa interessante. É a parte que eu mais mexo. Aqui são as margens, né? Text height, acho que é a superior, e aqui a largura, o 18, né? Aqui é o comprimento assim, o outro é o comprimento assim, aqui é menos 2,5. Se você não colocar isso aqui, você vai alterando, você vai vendo o seu texto se mover. Então, assim, é meio autoexplicativo. Você vai mexendo e vai compilando e vai vendo o texto se mover. Eu vou criar um novo New Theorem aqui para você entender o que é esse cara. Vou botar assim, explicação, ESP, que é ESP de explicação, e eu quero, então toda vez que eu botar um Begin ESP, vai abrir um campo enumerado já, vou explicar o que significa isso, ó, Begin ESP, botar assim, explicação. Então eu quero um tópico chamado, um tópico explicação, é algo que no texto ficou difícil, eu quero criar esse tópico. Vou logo aqui abaixo de Begin Document, ó. Então eu vou botar assim, ó, barra Begin ESP. Quando eu dou Enter, ele já fecha e aqui é o conteúdo. Então eu vou botar aqui Alan. Vai aparecer essa palavra, só que vai aparecer o quê? Olha a vantagem do TEC, como é que ela é muito grande. Tá, peraí. New Theorem ESP, explicação. Sim. Engraçado, apareceu a palavra ESP. Deixa eu fazer com que já está pronto, vocês vão entender melhor. Deixa eu tirar isso daqui. É porque eu acho que nessa parte do texto não dá. Mas vamos na parte do texto que dá, né? Deixa eu só compilar aqui para voltar tudo ao normal. Vamos na parte do texto que eu uso, esse tipo de coisa. Então, por exemplo, matemática é muito comum a gente usar definições, tá certo? Então vamos procurar aqui. No caso eu criei um campo aqui, eu acho que para exemplo. Vamos cá no texto, você vai entender melhor o que eu estou dizendo. Pronto, tem uma definição 1 aqui. Ó, quando eu boto assim, barra begin definition, então, ó, dizemos que é uma função, ó, e tá aqui, ó, dizemos que é uma função f de i barra right arrow mat hbb, então assim, essa setinha, né, a simbologia dela, R, né, uma função f de i em R, ó, i barra right arrow, que é setinha para a direita, mat hbbr, tá vendo? Então tem toda essa codificação. Depois eu posso até disponibilizar também um texto, não tem problema nenhum, meus textos são abertos, né, tá até escrito na própria agência, você pode pegar, modificar à vontade. Pronto. Então, sabe qual é o legal do TEC? Eu não precisei enumerar para aparecer esse número 1 aqui. Se eu criar uma definição aqui abaixo,
Imagine que eu cheguei lá no texto e quero alterar ele. Olha só o trabalho. E eu esqueci de indexá-lo. Então eu tenho a definição 1 e tenho a definição 2, mas tinha que ter uma definição 2 no lugar da 2. A 2 deveria ser a 3. E aí eu esqueci de indexar. No Word dá para fazer isso, dá para indexar, só que você tem que fazer logo no começo. E aí quando eu digito aquela definição 2 lá, continua outra 2, então eu teria que alterar todos embaixo. O que acontece? Ó, eu vou criar aqui, ó, barra begin. É porque eu não poderia criar lá no começo, porque ele não reconheceu bem. Mas dentro dessa estrutura aqui, eu vou voltar lá desde o começo, ó, definition. Dá aqui um enter, né? Ele já reconheceu. Bota aqui, ó, alan. Aí vem a definição lá dentro. Só vou botar aqui só para ilustrar. Aí, definição 2. Então ele já reconhece que é a segunda. E o legal, essa outra definição aqui, ó, eu vou botando sempre minhas definições na ordem. Vamos procurar aqui minha definição 3, ó. Ai, meu Deus, vamos achar uma definição aqui. Aqui, 3. Ela era 2. Só que quando eu inseri uma entre ela, o tech ele já entendeu, ó. Vou apagar, ó. Vou deletar aqui. Aqui vai virar 2, ó. Quer ver? Ele está demorando um pouquinho para compilar. 2. Legal demais, né? Então, meus textos eu sempre vou fazer assim. Todas as definições eu boto indexadas elas próprias. Todos os exemplos aí próprios. De modo que quando você chega no final da apostila, você, por exemplo, você conta quantos... Por exemplo, ou seja, nessa apostila aqui, ao todo, na matéria, 50 exemplos são feitos. 7 definições importantes. Tá certo? Teoremas são quantos? 21 teoremas. Como aqui eu acho que está no final, né? Acho que não teve mais nenhum teorema, não. Teve não. Então, eu gosto muito dessa coisa. Para chegar no final, tem a apostila minha, por exemplo, tá lá 200 exercícios. Então, para chegar ao final, o aluno vê, poxa, já fizemos 200 exemplos dessa matéria. Já fizemos, tem 30 definições, que são coisas importantes, você precisa saber. Tem 40 teoremas. Então, pronto, ele vai, né, acompanhando. Eu gosto dessa indexação. Você pode indexar por capítulo, ou seja, todo capítulo é zero. Então, na definição aqui, se você indexasse por capítulo, eu não estou lembrando muito como é que faz isso agora, mas depois eu faço uma aula mais refinada para isso. Então, por exemplo, você teria a definição 1.1, ou seja, a definição 1 do capítulo 1. Né? Então, você pode, se você está no capítulo 2, aparecer definição 2.1, é a primeira definição do capítulo 2. Então, você pode fazer isso aí. Então, você pode mesclar bastante, isso aí você pode digitar no Google, se não tiver feito ainda na playlist, tá certo? Vai aparecer. Então, vamos voltar lá para o início da apostila, tá certo? Eu só quero mostrar esses exemplos, essas funcionalidades, para você entender o seguinte. Às vezes você faz algumas coisas em outras linguagens e lhe complica muito. Então, por exemplo, aqui está a página de título, que é essa primeira. Né? Então, vou explicar aqui o meu trabalho. Né? Aqui, ó, begin title page and title page. Então, né? Page. Title page. Né? É difícil, né? Trava a língua, né? Então, aqui, ó. Instituto Federal, tal, menos 0,3 centímetros é o quê? Para dar uma subidinha, né, tal. Então, essas coisinhas, gente, eu não vou entrar muito em detalhe. Eu posso até disponibilizar esse código todo aqui, tá certo? E vocês vão alterando. Eu aprendi tech como? Eu peguei um arquivo de um colega meu e ele já estava tudo pronto. E aí eu mudava uma coisa, compilava e via que mudava lá. Então, aí você começa vendo, né? Por exemplo, eu não tinha aprendido cores, aí aprendi recentemente, mexer com essas cores mais personalizadas. E você vai aprendendo à medida que você vai usando. É que nem qualquer outro software. Então, é um engano da pessoa falar assim, poxa, tech tá difícil para não, mas é difícil em qualquer outro. Talvez no Word, por exemplo, seja mais fácil no início, né? Mas o Word tem tantas ferramentas quanto o tech. Só que eu estou falando assim, a questão do visual, da padronização, o tech já é mais voltado para essa área de artigos, tá certo? Então, aqui tem a página, aí aqui, por exemplo, barra, né? É para saltar uma linha. Então, por exemplo, ó, se eu tirasse esse barra daqui, ó, e aqui, ó, vspace é um comando para dar 7 centímetros. Então, o que eu aconselho? Pegue o tech de alguém que já digita em tech e vá alterando essas coisas. Por exemplo, o que aconteceria se eu mudasse aqui para 1 centímetro só? Provavelmente esse nome aqui subiria. Então você fala, poxa, mas é muita coisa para aprender. Não, gente, ó, você pode, olha, subiu, tá vendo? Então vamos voltar ao meu padrão normal, né? Eu não quero ter que consertar a coisa depois, então. Saltar a linha. Então, para o tech, para ele entender o salto de linha, você tem 2 tipos. Você tem o salto de linhas, por exemplo, aqui no texto, né? Vamos aqui no texto.
você tem o salto de linhas, que é esse aqui, onde ele não dá parágrafo. E se eu não colocar aqui, ó, a barrinha, ele vai dar um parágrafo. Tá vendo esse 1 aqui, ó? Esse 1 ele tá colado aqui, né? Se eu só der Enter com a linha saltada, ele entende que é um parágrafo, né? Mas eu não queria parágrafo, então eu boto barra, barra. Tá certo? Tem outras formas também. Tem o comando no ident, né? Que é quando ele insiste em colocar um parágrafo, você bota no barra, no indent, né? Tem. Aí ele não indenta, quer dizer, ele não identifica com parágrafo, eu acho que é isso. Então aí ele vai e joga de novo, né? Às vezes tem isso também, né? Uns bugzinho que dá, né? Bug não, né? É da própria linguagem, mas a gente quer forçar uma coisa, então tem uns comandos importantes. Então, o arquivo está aqui. Essencialmente, a ideia do TEC, a vantagem dele é isso, ó. Eu gosto muito por causa dessa parte aqui, ó. Aqui eu não indexei nada, todos os caras que são independentes deles próprios. Definição só depende dele, mas você poderia, por exemplo, indexar o exemplo baseado na definição. Aí, se eu não me engano, você bota assim, ó. Definition. É porque eu não faço mais. Então, os meus exemplos, provavelmente, eles vão mudar a numeração. Deixa eu ver se é isso mesmo. Pronto, não saiu nada de errado. Vamos lá olhar nossos exemplos. Vamos ver o que aconteceu com eles. Ó, exemplo 2. Ó. Tá vendo? Ó? Aqui, o exemplo e a definição e o exemplo estão caminhando. Ó. Definição 1, exemplo 2. Mas não deveria ser exemplo 1? Aí aqui tá. É porque aqui... eu posso também, se eu quiser. Eu não estou ensinando isso agora, gente. Eu só estou lendo o meu trabalho, tá certo? A gente vai ter uma aula só para falar dessas coisas. Então, eu vou ter uma para falar desses números. Então, às vezes você pode falar, poxa, mas você está indo muito rápido. Não, entenda. Vou tirar aqui, ó. Tirei. Então, ele não está mais indexado com a definição. Compilei, ó. Voltou a ser exemplo 1. Então, ele fica só com ele próprio. Então, todos os exemplos vão estar indexados entre eles próprios, todas as definições entre elas próprias. Então, você pode fazer essa brincadeira aí, que aí você vai ter essa ideia do capítulo 2, definição 2.1, definição 1 do capítulo 2, né? Ou 2 do capítulo 1, né? Tem essa ordem aí. Então, você vai ter esse tipo de coisa. Então, aqui no meu trabalho é isso, ó. Tá feito aqui. Aqui são todos os capítulos que tem. A gente bota include capítulo, porque se tiver figuras, essas coisas, então ele identifica os capítulos. Para começar um capítulo é o seguinte, você tem duas opções. Se o capítulo for ter um título, uma numeração, você não coloca esse asteriscozinho. Por exemplo, chapter. Então aqui ele já identifica, ó, large é para crescer o tamanho da fonte, né? Ele já identifica um capítulo 1. Tá certo? Se você quiser, você pode também mudar o número do capítulo aqui. Por exemplo, você está digitando a apostila separada, os capítulos separados. Aí, pô, toda vez que você compila chapter, dá o capítulo 1 em todas. Aí você quer dizer que aquela apostila é o capítulo 5. Tem esse comando também. Né? Não está aqui, porque aqui é uma apostila só, eu não preciso disso. Então, quando eu boto assim, eu não boto asterisco, ele aparece o índice. Ó. Quando eu boto o próximo capítulo, ó, ele vai aparecer, ó, chapter, né? Solução da equação com uma variável, seria o capítulo 2. Certo? Então aqui é só a explicação da apostila, não estou ensinando ainda não. Pronto, aí, ó, solução de equação em uma variável. Método da bissecção, que é a seção. Então, para eu começar uma seção, para ele identificar, eu boto begin section e boto o título dela, ó, método da bissecção, tá certo? Aqui, claro que aqui, esse barra, barra, esse primeiro método da bissecção é essa frase aqui, né? E aqui, para começar a sessão, que eu vou falar do método da bissecção, tá certo? Então, aí eu vou fazendo dessa forma, beleza? Então, aqui é só para mostrar um pouco do trabalho. Quem tiver dúvida, eu posso já passar o trabalho pronto. A única coisa que você vai precisar se preocupar um pouco é o seguinte. Na pasta que o TEC fica, isso é importante, eu vou disponibilizar o zip dessa apostila lá no site. Você vai ter que ter o seguinte, todos esses arquivos aqui. Por quê? Porque as figuras, elas são chamadas no texto. Então, por exemplo, eu vou clicar aqui, eu vou abrir essa figura. Tá aqui, ó, esse gráfico. Né? Deixa eu abrir uma primeira aqui, que está logo no primeiro capítulo, que eu já mostro logo. Pronto, essa aqui bem bonitinha, dessa caneta. Tá certo? Depois eu vou mostrar como é que foi os truques. Né? Ao longo da playlist eu dou pra você fazer um desenho bonitinho desse. Então, você tem esse gráfico aqui, um lápisinho riscando ele. Né? Como se tivesse um usuário desenhando. Coisa bonitinha. Então, essa figura aqui, ela recebe o nome de figura 1-1B.
Então aqui no meu texto, quando ela aparecer, aqui ó, figura, tem uma forma de inserir essa figura. 1, 3, 1, 4. Deixa eu ver onde é que ela apareceu, né? Fica mais fácil localizar. O TEC tem umas desvantagenzinhas, né? Não tem jeito, né? Não tem. Então tá logo no começo, né, do texto. Definição, aí, figura. Então, ó, figure color, 1.1a, que é essa primeira, e a B, olha. Então aqui, ó, centering, ela vai ser centralizada, include graphics, que é o comando sim, e aqui é a cor da fonte que vai aparecer aqui embaixo. Por isso que eu falo, ó, por exemplo, professor, eu quero aprender a usar, você deu uma dica aí de ir mexendo no céu. Se eu apagar isso aqui, ó, vou deletar esse nome aqui, ó, barra color blue 60 red, né, blue 60 e o resto é vermelho, né? Isso aí a gente vai fazer uma aula para explicar depois. Então você pode ir aprendendo a mexer no TEC, mexendo no arquivo que alguém já fez. Pronto, ó, a primeira palavra aqui, como eu não botei figura nenhum, o padrão é ser preto, ó, mudou aqui a cor, não sei se deu para perceber. Se eu mudar aqui de novo, ó, esse color aqui apagado aqui, ó, essa palavra função contínua e função descontínua vai ficar escuro, ó. Tá vendo? Ficou preto, né? Talvez não dê para botar a lupa aqui. Professor, não, muda para vermelho puro, color red. Pronto, vamos destacar uma cor melhor. Que é o vermelho, né? Então, tanto a palavra figura 1.1, pronto, alterou, ficou vermelho, tá vendo? Então, assim, aqui eu vou falar mais, né, como eu falei, do trabalho que eu fiz, dessa apostila. Então, a sugestão que eu dou, gente, vai lhe encurtar um caminho extremamente grande. Porque, às vezes, na internet, o cara lhe ensina tudo, aí fala, comece do begin document. Velho, não faz isso, não. Pega alguém que já fez um trabalho parecido com o que você quer, né? Com preâmbulo, com o próprio trabalho, e vai vendo o trabalho do cara. Tem aqui do lado ele aberto, né? Porque você pode abrir vários, né? Se você vir aqui, ó, ficheiro, abrir, ó, né? Tem vários que eu estava trabalhando aqui, tá certo? Algumas provas até que eu estava digitando. Então você já deixa esse ficheiro desse cara aberto, tá certo? E aí você vai vendo, não, ele usou uma fração. Como é que ele fez para usar uma fração? Aí você procura uma fração no trabalho dele, fala, o código dele tá ali, copia e cola. Como é que ele fez para usar uma tabela? O código dele tá ali, copia e cola. Como é que ele fez uma tabela roxa com esse tamanho aqui, ó? Perceba que o tamanho aqui não tá. Aí você pensa, olha, barra color blue, fbox, barra parabox 17.1, então aqui é os tamanhos, você fala, poxa, eu vou mudar isso aqui, vou botar aqui 15. O que que acontece? Gente, é a melhor forma de você aprender. Me desculpe, muita gente aí às vezes começa a te ensinar coisas, não, faça do zero. E na hora, o negócio complica. Você vê que o tamanho da caixa de texto diminuiu, não sei se deu para perceber. Vamos dar um Ctrl Z aqui, ó, 17.1, vamos compilar de novo. Ó. Então olha para essa caixa aqui, ó. Então aí você vai começando a mexer. Tá certo? Então tem todo esse comando, ó. Tudo bem que isso aqui tudo é texto, ó. Isso aqui tudo é texto. Eu vou tirar, vai ficar só a caixa vazia, se eu não me engano. Apaguei, ó. Tá compilando ainda, porque demora, às vezes demora um pouquinho. Pera aí. Acho que eu não apaguei não, pera aí. Tá, 17.1. Acho que eu não tinha copiado, não. Vamos trocar aqui, ó. Vou deixar só o A aqui, ó. Dentro dessa caixa. Já vai ficar só esse A aqui. Apaguei o resto tudo. Tá vendo? Pronto. Então a dica que eu dou é o seguinte. Você vai gastar um tempo bom aí. Um dia. Só alterando qualquer documento que você tem em TEC. De preferência, pega um bem denso, que tenha figuras, que tenha símbolos matemáticos, frações, tabelas, e começa a mexer. Né? Por exemplo, aqui eu tenho uma tabela. Ó. Deixa eu ver se... Aqui. Tá vendo? A N e tal. Então, utilizemos o método da bissecção, né? Vamos lá. Acho que é no próximo capítulo, né? Vai aparecer essa tabela aqui. Vamos procurar ela aqui. Método da bissecção. Aqui, ó. Exatamente ela. Ó, 1,0625. Tá aqui.
Aqui ficou um pouco estranho, eu vou aumentar um pouco mais aqui para ficar parecido. Voltei de novo. Ó. Ó, tô dando uma esticada aqui. Pronto, aí a tabela aqui, ó. Do jeitinho que ela tá aqui, ó. Barra delta underline n. Então delta n, bota um subíndice. A vantagem, gente, é o seguinte, que quando você está digitando aqui, você não usa o mouse, então você só vai aqui, ó. Se você esqueceu, professor, eu não estou lembrando do símbolo delta, né? Tem uma funcionalidadezinha aqui, você clica aqui embaixo, ó, ele vai aparecer todos esses símbolos aqui. Aí você vai procurar eles, ó, aqui, ó, operadores, você bota aqui todos, e você vai procurar o delta. Aqui, ó. Pronto, é esse, ó. Barra delta. Então, se eu boto, né, ele entre os cifrões, porque símbolos matemáticos estão entre os cifrões, né, e digito lá barra delta, né? Toda hora tem que voltar, né? Ele esquece quando ele compila, ele volta do momento de onde você editou, né? Por isso que toda hora eu estou dando essa volta, né? Pronto, vou editar alguma coisa aqui, ó. Abaixo dessa tabela eu vou botar assim, ó, barra delta 1, né? Então, ó, vai aparecer aqui, ó, embaixo, ó, delta 1, tá vendo? Então aí você vai brincando. Então a dica que eu lhe dou é, pegue alguns documentos, já deixe eles abertos, com tudo que, né, você fala, poxa, fulano fez tal coisa, eu achei legal, né, bem denso o trabalho dele, tem muita coisa, pronto, já pega, porque aí você vai no trabalho dele, olha aqui no PDF e tenta localizar lá no código, e aí você só vai alterando o código. Aí chega um momento, gente, que você aprende, né? Aí você fala, professor, então você não vai dar quase aula ensinando essas coisas? Olha, gente, basicamente a playlist vai ser pequena, porque a melhor forma de você aprender é tipo quando você está aprendendo a programar, o professor passa um programa para você. Você procura na internet aquele programa, né? Se achar, beleza, você vai lá e estuda o código, né? É os seus primeiros programas, sempre é muito difícil fazer os primeiros, né? A gente pena demais. Mas se a gente achar ele pronto, a gente vai já estudar cada coisinha. Beleza, que ele fez. Aí você vai lá, altera uma besteirinha, vê. Beleza. Pronto. Ou se ele não passou um igualzinho, tá lá, mas você achou um que faz uma coisa parecida, você vai adaptando ele. Então, é a melhor forma, na minha opinião, né? É de você entender, é isso. É imitando, é pegar. É tipo você faz no livro de matemática, você faz isso. Porque você vai ler um exemplo, aí depois você fala, poxa, eu vou tentar resolver o exemplo aqui sem ler. Tá. Beleza, é mesmo. Aí depois você vai para o exercício, você imita o quê? Os passos que você viu lá no exemplo. Viu um exercício logo depois do exemplo, você imita os passos. Então a dica que eu lhe dou é o seguinte, eu vou deixar um zip, tá certo? Com esse preâmbulo desse coisa. Né? O preâmbulo não, com toda essa pasta aqui. Ó. É minha apostila, mas eu, né, não tenho problema nenhum, não tenho assim, problema com você colocar. Ele até alguns livros, né, uns pedaços, né, tá tudo citado, bibliografia, tudo direitinho. E aí você pode fazer o seguinte, você pode, a partir desta apostila, na verdade eu vou deixar uma outra, onde, pode ser essa, que essa aqui está mais densa. Então, a partir desta apostila, né, foi construída até com base em quais livros, né? Às vezes a gente... Eu usei bastante livro para fazer ela. O principal é esse aqui, né? O Bundle, né? Que é o que tá mais, mas todos esses aqui a gente usa em algum momento, até porque eu fico revisando coisa do cálculo, né? Fala revisão, então cria um tópico chamado revisão, né? Tal. Então, né, eu utilizei todos esses materiais, tá certo? Para fazer a apostila, né? Você vê que tem toda uma preocupação com a bibliografia, tem um campo de bibliografia. Então, assim, você vai pegar esse trabalho meu e vai olhar o PDF. Não aqui, ó, não deixa o PDF aberto, porque se você deixar esse PDF aberto, que eu abri aqui agora, que ele vai compilar, né? Não compila, ele dá um erro. E aí você vai vendo aqui, você vai fazendo pequenas alterações aqui, vai vendo o que é que acarreta aqui no texto. E aí você vai começar a entender o negócio. Tá certo? Claro, eu vi com outras aulas falando especificamente cada coisinha. Olha, gente, truque aí. Como é que no texto eu estou fazendo figuras que são, tudo escuro, ou tudo azul, né? Poxa, você achou uma figura interessante, você quer utilizar ela, e aí você queria botar ela toda de uma cor só. Então tem uns truquezinhos que não é bem do Tech, esse tipo de coisa, né? Lá do Word, mas eu vou estar falando que é truques que eu utilizo. Mas essencialmente, a dica que eu dou é o seguinte, né? Antes de você seguir para os próximos vídeos, pegue um Tech pronto, e vá mexendo nele e vai vendo o que altera. É a melhor forma de você aprender. Eu, assim, pelo menos assim, foi a que eu achei melhor. Eu não vou dizer que é a melhor, eu não sou esse cara de vender esse tipo de peixe, não. Né? De dizer que é a melhor. Foi a melhor para mim. Né? Não sei, aí cada um tem uma metodologia de estudo. Beleza?
Então, vai estar aí na descrição, vai estar o link para você baixar o zip, que tem todos esses arquivos. Aí você vai abrir a pasta com ele e vai clicar aqui, pronto, abriu o TEC e você vai brincando, certo? A partir daí, depois você parte para os outros vídeos. Talvez você nem precise, eu não precisei, certo? Partir para outros vídeos tutoriais. Basicamente, eu nunca assisti um tutorial de TEC, né? Porque eu peguei um arquivo pronto e fui editando ele, tá certo? Vendo o que eu alterava, o que mexia, beleza?